Um dos melhores laterais pela esquerda da história recente do Goiás, o Sander tem contrato curto no maior do Centro-Oeste. Quero trazer os detalhes também a respeito de uma eventual renovação. Além disso, sobre um atacante do São Bernardo que vem jogando muita bola, tanto no Campeonato Paulista, que já se encerrou, e também na Série C do Campeonato Brasileiro. Na minha avaliação, poderia ser uma boa solução, barata e fácil de negociar no mercado da bola nessa atual temporada também de 2023. E comentar sobre uma declaração do Edminho Pinheiro envolvendo o lateral esquerdo Sábio, que vem sendo investigado, ainda não acusado, nas investigações do Ministério Público de Goiás, nas manipulações de resultados. O Edminho disse que era um jogador meio sem cabeça. Enfim, trazer os detalhes onde está hoje o Sábio e também um pouco mais sobre essa declaração do Xerifão Esmeraldino. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar também na tela final o vídeo de hoje mais cedo, onde eu falei sobre o volante Charles, que foi procurado pelo Goiás na última janela de transferências e nesse momento vem encostado, lá no futebol dinamarquês. Também se inscreva no nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Nosso apoiador aqui do canal é a RT Facas, para você adquirir um lindo copo personalizado desse do maior do Centro-Oeste, com novos modelos chegando lá na RT Facas. Todo mês tem novidade para você conferir com o nosso parceiro aqui do canal. Além dos copos personalizados, você encontra também facas com o seu nome. Você pode colocar ali uma logo diferente também, o que você quiser você encontra lá na RT. E também para você fazer envios para todo o Brasil, um presente para um amigo, um familiar próximo ou algo nesse sentido, você encontra também. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tanto do Instagram, lá você pode observar vários outros modelos, que se encaixam ao seu gosto, e também diretamente com o WhatsApp. Fale com o Roberto, fala que você veio aqui pelo nosso canal, para adquirir a sua faca personalizada ou copos térmicos também com preço especial vindo aqui pelo Goiás News. Os dois links, tanto do Instagram quanto também do WhatsApp, vão estar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. A RT Facas, a nossa parceira de longa data aqui do canal do Goiás News. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre uma indicação minha que poderia ser assim, barata, tranquila do Goiás trazer agora, por exemplo, na metade do ano, de um jogador que já tem passagens por outros grandes clubes no futebol brasileiro, que é o ponta esquerda, o Léo Jabá. Você lembra dele? 24 anos de idade, atualmente nesta temporada pelo São Bernardo, onde eu até surpreendi. Acho que é um jogador que poderia ter tranquilamente espaço em equipes na Série B do Campeonato Brasileiro, por exemplo, mas o Paulistão acaba falando mais alto e na Série C do Brasileirão ele ainda continuou na equipe do São Bernardo. 13 partidas no geral, com 5 gols marcados e 2 assistências. Até aqui na Série B, com 3 atuações e 2 gols marcados diante a Aparecidense, uma vitória do São Bernardo em Aparecida por 2-1 e também contra o Remo na estreia da competição. Jogador que fez sim um bom campeonato paulista já, teve por exemplo sondagens tanto, negociações melhor dizendo, com o Vitória e também com o Avaí para a Série B do Campeonato Brasileiro, porém o São Bernardo só iria liberar o jogador mediante uma compensação financeira. Essa informação lá do João Bianchi, que ele garantiu no seu Twitter todos os créditos para ele. Então já foi procurado por algumas equipes na Série B do Brasileirão e assim, a diretoria do Goiás que diz, obviamente, tem essa parte da questão financeira, de soluções caras agora na metade do ano. O Léo Jabá, eu acho que seria sim uma alternativa interessante, jovem, bastante velocidade ali pelo lado esquerdo do campo, já tem passagens, por exemplo, pelo Corinthians, pelo Vasco, pelo futebol da Grécia, da Rússia e atualmente um bom campeonato também lá no São Bernardo. É jovem, está atuando com uma certa frequência também na Série C do Campeonato Brasileiro. Seria uma boa alternativa, na minha avaliação, não para chegar e mudar o cenário do Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro, nada disso, apenas para a composição do elenco e, por que não, ser até mesmo um bom titular dentro desse atual elenco. Ele tem 1,78 m de altura, destro e joga ali principalmente pelo lado esquerdo do campo. Vou deixar também o seu mapa de movimentação na disputa do Campeonato Paulista dessa atual temporada, segundo o SofaScore. Busca bastante velocidades, jogadas de maior velocidade e também cortando para finalizar em direção ao gol. Vale lembrar que também ele pode fazer uma função como um segundo atacante. Já fez isso, por exemplo, quando vestia a camisa do Vasco da Gama. Revelado nas categorias de base do Corinthians, quando estreou no profissional ainda lá em 2016, foi vendido na temporada de 2017 para o Grozny, acho que esse é o nome da equipe, a Akhmat Grozny, da Rússia, acho que é essa a pronúncia. 25 jogos por lá, 13 gols marcados e foi para o PAOK
da Grécia. Até que fez um bom ano, né, inicialmente em 2018/19, marcando 7 gols e 7 assistências em 39 atuações, porém em 2019 teve uma grave lesão e entrou em campo apenas 9 vezes. Começou 2021 lá na Grécia e voltou para o Brasil para jogar no Vasco da Gama. Não foi bem naquela Série B, 38 jogos no geral, 3 gols marcados e 4 assistências, voltou para o PAOK, fez ali mais 14 partidas, né, e 2 gols marcados até fechar esse contrato de longa data lá no São Bernardo. Acredito que para uma eventual negociação teria que ou emprestar outros jogadores para o São Bernardo nessa disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, ou uma pequena quantia, por exemplo, para um empréstimo até o final do ano, já que ele tem esse contrato até janeiro de 2025 com a equipe paulista. Não seria uma negociação assim, digamos, de graça, mas não é impossível. Um jogador que vem de uma boa fase, jovem, já demonstrou, por exemplo, um bom futebol, recentemente também falando, poderia ser uma alternativa para um banco de reservas, onde o Goiás precisa sim buscar jogadores pelas beiradas. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre essa indicação do Léo Jabá. Acho que seria assim, um jogador interessante para a composição do elenco. Se você tem um outro jogador também que você gostaria de ver no Goiás, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Lembrando que o Léo Jabá já esteve, por exemplo, na mira do Atlético Goianiense, né? Se eu não estiver enganado, ali em 2020 e 2021, foi uma indicação do Marcelo Cabo naquele momento que acabou não se concretizando. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o lateral esquerdo que teve uma passagem pelo Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado, encerrou o seu contrato de empréstimo, voltou para o Rio Ave de Portugal, onde vem atuando normalmente nessa atual temporada. Porém, segundo informações do site G1, o Ministério Público de Goiás vem investigando várias das ocasiões, tanto na Série A quanto também na Série B do Campeonato Brasileiro da temporada passada, manipulações de resultados, né? E o Sávio, ele estaria sendo investigado por conta de várias mensagens em grupos de WhatsApp, né? Em pelo menos 10 ocasiões, tanto o Sávio e o Dadá Belmonte, os dois que estavam ex-Goiás, né, na temporada passada, envolvidos pelo menos na questão de mensagens. Obviamente vai ter toda a investigação, não tem como a gente acusar ou algo nesse sentido, tanto é que o Sávio vem atuando de maneira normal, regular, lá no futebol português, inclusive na sua última atuação no último dia 14 de maio, também ficou no banco de reservas, por exemplo, na último final de semana pela primeira divisão portuguesa. E o Edminho Pinheiro comentou a respeito desse assunto e até mesmo do próprio lateral esquerdo, onde disse que ele era meio que sem cabeça ou algo nesse sentido. Lá no pessoal do Sintonia Esmeraldina, né, essa live, todos os créditos aí também pra rapaziada. Abre aspas. Antes de tudo, mas aquele a gente sabe, né, não era certo da cabeça. Tinha umas atitudes assim e ficou ali fazendo um sinal de sem sentido na cabeça. Aí o pessoal até comentou nesse lance, né, onde supostamente esse lance vai estar sendo investigado pelo Ministério Público de Goiás, no lance que ele foi expulso no jogo contra o Avaí, aquela partida do empate em 1-1 na Serrinha. O Edminho disse o seguinte: não posso falar, não vi o processo, etc. Então, acabou desviando, né, até mesmo porque o Edminho não pode, por exemplo, fazer uma acusação ou algo nesse sentido. Mas garantiu que o jogador era meio que, digamos, não era certo da cabeça, umas atitudes sem sentido, segundo o Edminho também, nos bastidores do Goiás. Não sei ao certo o que era, o Sávio também não saiu de uma forma, digamos, tão amigável no Goiás, não teve treta ou algo nesse sentido, mas possivelmente alguma questão com os seus empresários. Ele que chegou na metade do ano ainda, teve que fazer toda aquela preparação até a reabertura da janela de transferências aqui no país. Quando esteve inscrito, fez 11 partidas pelo Goiás com uma assistência. Eu até gostei das suas atuações, até porque ali pela esquerda o Goiás só tinha o Danilo Barcelos ou o Hugo, né, na temporada passada. O Sávio até que deu uma melhorada, mas faltou aquela regularidade e também a parte física acabou pesando bastante. Não teve o seu contrato prorrogado, tem esse vínculo ainda lá no futebol português, onde vem atuando até aqui pelo Rio Ave. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também. Lembrando que essas questões das investigações ainda não tem nenhum tipo de acusação. Não estou aqui para fazer julgamento se o Sávio fez ou não fez aquilo. Apenas o que disse o Edminho Pinheiro nessa entrevista ao pessoal do Sintonia Esmeraldina. E mais um jogador que, digamos, tem alguma treta aí, né, nos bastidores do Goiás. A gente não sabe ao certo o que o jogador fez de errado. A princípio, digamos, pelo menos essa parte extracampo, não surgiu nenhum tipo de informação mais abrangente, né? 27 anos, aqui no Brasil ele jogou em várias outras equipes, como por exemplo o Ferroviário, Londrina, o América Mineiro, e chegou lá no Rio Ave em 2020, tendo esse rápido empréstimo ao futebol brasileiro, né, pelo Goiás na Série A do ano passado. Até existia uma possibilidade de compra, o Paulo Rogério também, até eu conversei com ele falando sobre essa questão, que o Sávio tinha um bom encaminhamento para seguir no Goiás para a temporada de 2023, porém o Rio Ave acabou fazendo uma pedida fora de série, o Goiás acabou não comprando, né, o jogador em definitivo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários também a respeito dessa questão envolvendo o lateral ex-Goiás.
E para completar aqui o nosso vídeo, quero falar sobre o lateral esquerdo Sander, que atualmente tem 32 anos de idade e já soma 10 assistências, isso mesmo, né? 10 passes para os seus companheiros em 30 jogos nessa atual temporada. Números absurdos, principalmente se tratando do atual futebol aqui no Brasil e principalmente para laterais, onde raramente você vê um lateral dando uma assistência. Se um lateral tiver uma assistência a cada 5 jogos aqui no Brasil, por incrível que pareça, já serão números extraordinários. E o Sander ainda elevando mais esta marca. E não é só, por exemplo, em competições fáceis. Nada disso, né? No Campeonato Brasileiro, ele fez 7 partidas, deu uma assistência. Também na Sul-Americana, a primeira assistência pro gol do Apodi, né? Onde ele vem sendo até mais reserva na Sul-Americana, poupado pelo técnico Emerson Abel, mas entrou nos minutos finais, deu aquele belíssimo lançamento e o gol ainda mais bonito, né, do Apodi, mandando com a perna esquerda. Na Copa do Brasil, marcou também o seu único gol diante o Asa. No Campeonato Goiano foram 7 assistências em apenas 15 atuações e na Copa Verde também um passe para os seus companheiros em 3 partidas realizadas até aqui. Então o Sander elevando esse nível tanto de assistências quanto também dentro de campo, né? Eu diria que o único jogo ruim do Sander, olha, foi no Campeonato Brasileiro, não estou conseguindo lembrar de cabeça aqui agora. Se eu não estiver enganado, contra o Palmeiras e contra o Bahia também ele acabou cansando muito, mas dificilmente é a culpa só do jogador. Geralmente é quando, por exemplo, no jogo contra o Bahia, o Gabriel Novaes entrou ali na ponta esquerda, mas não voltava. Quando o Vinícius também fazia aquela função ali pelo lado esquerdo e abaixava um pouco a intensidade, acabava estourando no lateral esquerdo esmeraldino. Mas é de fato um jogador espetacular, se a gente comparar ainda com os outros que passaram pelo Goiás nos últimos anos, né? O atual Hugo também, o reserva, que meu Deus do céu, né? O Danilo Barcelos, o Sávio no ano passado também. A gente vai voltando um pouco no tempo ali, você pega, por exemplo, o Caju. Minha nossa senhora, é tanto jogador ruim ali pela lateral esquerda, não dá nem pra mencionar aqui pra não passar raiva. O Sander, ele tem contrato curto com o Goiás. Até fiquei surpreso em relação a essa notícia, porque como ele veio de graça, estava livre do mercado, né? Após não renovar o seu contrato lá no Sport, onde ele participou de 2017 até o final do ano de 2022. Ele assinou um contrato de apenas um ano com o maior do Centro-Oeste, então seu atual vínculo, segundo o site Transfermarkt, também essa notícia do Globo Esporte, vai até dezembro de 2023. Possivelmente existe uma cláusula nesse seu contrato para uma renovação automática se as duas partes quiserem. Até mesmo porque o Sander tem esse perfil, digamos, de ficar muito tempo, né, nas suas equipes. Por exemplo, até mesmo quando ele começou a sua trajetória, ele jogou ali em várias equipes repetidas, como o Cruzeiro no Rio Grande do Sul, o Ipiranga, o São José também no Rio Grande do Sul, o Santo Ângelo, o Tupi. Ele passou pelo menos duas ou três vezes em cada uma dessas equipes. E no próprio Sport também, né, onde foi a maior prova disso, de 2017 até o ano passado, defendendo as cores do Leão. Então é sim, da gente imaginar uma possibilidade do Sander ficando no Goiás por algum tempo. A questão é que envolve principalmente propostas ou do exterior ou até mesmo aqui no futebol brasileiro. Não me surpreenderia, por exemplo, uma equipe com maior poder financeiro fazer uma proposta para o Sander ao final do Campeonato Brasileiro, até porque, como volto a dizer, é uma posição muito escassa aqui no país. Estou tentando ainda buscar essa informação, o Edmil não falou nada a respeito propriamente do Sander, mas que de fato a temporada dele até aqui é muito espetacular e ainda é jovem, né? 32 anos, o Sander dificilmente ele fica lesionado ou suspenso ou algo nesse sentido. Acho que é um jogador para jogar em alto nível tranquilamente até uns 35, 36 anos de idade, pelo menos, né, por exemplo, em uma Série B de Campeonato Brasileiro. Para a Série A acho que tem muita linha para queimar ainda, e nessa atual temporada fazendo quase que chover, né, com a camisa do Goiás, principalmente se a gente comparar o que foram as últimas atuações dos laterais esquerdos aqui pelo Verdão. Pode deixar a sua opinião sobre esse contrato. Curto, poderia ser maior, pelo menos 2 anos, até mesmo porque, por exemplo, o Felipe Ferreira, né, que também rescindiu seu contrato no Fortaleza, ele assinou por 2 anos no maior do Centro-Oeste. O Sander veio com esse contrato de 1 ano, o Willian Oliveira também, esse contrato de apenas 1 ano de duração. Os outros eram mais de empréstimos, como por exemplo o Bruno Melo tem um vínculo até o final da temporada, mas pertence ainda ao Fortaleza. Outras negociações também, né? O Lucas Alter também, nessa mesma maneira ali na zaga, ele tem esse contrato até o final do ano, porque pertence ainda ao Atlético Paranaense. Mas o Sander, que já estava livre no mercado, você já sabe o que pode esperar do Sander, seja na Série A ou na Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que a diretoria poderia ter feito um contrato de pelo menos 2 anos de duração. Pode deixar a sua avaliação aqui embaixo também nos comentários. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar aqui na tela final outros vídeos relacionados do maior do Centro-Oeste, que já gravamos diariamente, né, aqui no nosso canal. Se inscreva, ajudar a gente a chegar nessa marca de 8 mil inscritos, né, aqui no YouTube do Goiás News, que já está próximo, e o nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição.
Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!